Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje falarei a respeito da transformação da austenita para a ferrita aí nas soldas, durante a solidificação da pós-difusão em aços de baixo carbono e aços de baixa liga. Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero apresentar aqui para vocês a curva TRC, que é a curva de transformação em resfriamento contínuo. É uma curva aí utilizada para tratamentos térmicos. Quando você vai fazer, por exemplo, uma têmpera aí um determinado material, por exemplo, que a gente vai falar aqui é os aços de baixo carbono, lembrando de baixo carbono, a gente está falando aqui, né, distintos do de alto carbono ou, por exemplo, de alto teor de manganês, enfim, a composição do aço altera totalmente o tipo da curva, de como que ela vai ser e quais são as microestruturas que ela formará aí em seu material, beleza? Então vamos explicar a curva para vocês. Nós temos aqui no eixo Y a temperatura e no eixo X o tempo, né? Esse tempo seria o tempo de resfriamento aí do seu metal que está em altas temperaturas. Isso pode ser obtido aí, essa alta temperatura, durante o tratamento térmico ou também durante a soldagem. Isso aqui tem uma grande ligação com o vídeo anterior que a gente falava lá da taxa de resfriamento do seu metal de base que você está soldando. Se você tem uma taxa de resfriamento alto, a tendência é de você ter uma microestrutura mais refinada. No entanto, se for muito alta, você tem aí o problema do surgimento de trincas. Assim como se for muito baixa, você tem o problema aí da perda de ductilidade, por você ter um contorno de grão, né, um grão muito maior, e você prejudica aí o seu material. Então, esses diagramas aqui, quando a gente aplicado a solda, a gente vai fazer uma outra série a respeito de tratamento térmico, forjamento. A gente vai fazer bastante coisa aqui nesse canal ainda, mas aqui primeiro quero falar aí da série de metalurgia. Então, aqui quando você tem, só repetindo, quando você tem um resfriamento rápido, você tem mais ou menos esse perfil de curva aqui, ó. Por exemplo, um aço de baixo carbono. No 1020 fica muito difícil de você obter martensita, ou austenita retida, porque ele tem muito pouco carbono e fica como se ficaria, podemos dizer assim, um tempo negativo. Não existe tempo negativo. Não estou apresentando aqui a imagem para vocês, mas a gente exercitar a imaginação faz bem também, Qualquer coisa vocês procurem aí o diagrama, TTT ou TRC do aço carbono 1020, que você vai ver que você produzir martensita com esse aço que tem baixo teor de carbono é praticamente impossível, porque o acúmulo de soluto é difícil. Para você ter essa transformação, a gente volta lá atrás, como eu estava falando, você precisa ter o acúmulo de soluto ali nos tipos quando você vai ter a solidificação. E como a quantidade é muito baixa de soluto do carbono, isso fica difícil de ocorrer para você ter para você prender, podemos dizer assim, o carbono e formar a martensita. Daqui é um diagrama genérico, podemos dizer assim. Não estou especificando nenhum aço, nenhuma norma aqui, mas se você tiver curiosidade, pesquisa aí o diagrama TTT, a curva TTT do aço 1020, que você vai ver que eu estou falando não é invenção, beleza? Vamos continuar para o vídeo aqui então. Aqui a gente vai falar de alguns tipos de microestrutura. Existem diversos tipos de ferrita que podem ocorrer aí durante a solidificação, mas aqui eu quero falar apenas aí de 3, para ficar, podemos dizer assim, fácil de entender, ok? Então vamos começar aqui. Quando eu tenho um resfriamento muito rápido, lembrando, isso aqui é só uma coisa genérica para vocês entenderem, não é de nenhum aço em específico aqui, de baixo carbono, é só um geral do aço de baixo carbono.
tá? Para não ter confusão depois. Então, se eu tenho um resfriamento muito rápido aqui da austenita, né, quando eu ultrapasso uma temperatura de mais ou menos 900 graus, eu tenho aí a austenitização completa do meu ácido de baixo carbono. De acordo aí com o tempo de resfriamento, eu posso formar uma determinada fase, né? Se eu esfrio muito rápido, se eu tenho um alto aí, né, aqui que geralmente fazem a têmpera para você ter um endurecimento da região, pode ser às vezes a têmpera é só em um determinado local ali, né, que eu quero obter um determinado resfriamento muito rápido só em um determinado local. Eu utilizo aqui uma rápida taxa de resfriamento, por isso lá que você pega e joga na água lá, né? Para muitos isso aqui não pode ser novidade, mas aqui a gente fala para todos os públicos, podemos dizer assim. Então, se você tem um resfriamento muito rápido, joga na água ou no óleo, você tem aqui a formação predominante de martensita, né? Ok? Essa aqui é uma fase que pode formar. Vamos seguir aqui a curva que esse diagrama aqui demonstra. Então, quando eu tenho aqui esse perfil aqui de resfriamento, com o tempo, a queda da temperatura com o tempo, né, você faz uma em função da outra. Vamos analisar aqui basicamente 4 tipos de fase, né? Eu disse 3, mas vamos falar 4. Nós temos, né, inicialmente aqui, na fase austenítica, nós temos essa característica aqui. Temos o contorno de grão, que é essa parte mais externa, e no interior nós temos as inclusões, né? Isso pode ser diversos tipos de elementos. Dentre eles, né, se destaca o carbono. Então, se a gente seguir esse perfil aqui, a gente vai ter a formação de ferritas no contorno de grão, né, que é essa condição aqui. Então ela vai partindo da parte externa do contorno de grão para o interno do grão, né? Aqui essa seed plate ferrita que eles falam é a ferrita de Widmanstatten, né, que ela tem esse crescimento aqui da parte externa para o interior do grão, ela vai tendo esse perfil aqui de crescimento, né? E se nós temos seguindo esse perfil aqui, nós teremos também a formação da ferrita acicular, né? Uma ferrita aí interessante, quando forma nesses tipos de aço. A gente vai falar nesse vídeo ainda dela, né, para você entender bastante, para fazer um vídeo, é uma introdução, porque podemos dizer assim, cada fase dessa existe um universo para você estudar, né? Não é invenção minha. Existe um livro, né, do Badesha, por exemplo, que fala só sobre bainita, né? Então assim, mas aqui eu quero dar só uma introdução para você poder entender o que está acontecendo, beleza? Vamos lá. Então você tem aqui a formação da ferrita acicular e de uma mistura junto com a bainita. Então você pode ter uma quantidade desses tipos aqui de fase aí no seu ácido de baixo carbono quando você o resfria, ok? Então nós temos aqui uma metalografia realizada, né, em um ácido de baixo carbono. Vou explicar aqui para vocês não ficar perdido. Então nós temos aqui essas letrinhas, né? Essas letrinhas são podemos dizer assim, legendadas aqui embaixo. Então nós temos que a letra A, essa ferrita aqui de contorno de grão, né, que ela se solidifica principalmente no contorno de grão. Nós temos aqui a B, que é uma ferrita poligonal, como eu disse, outros tipos de ferrita que você pode encontrar, né? C, aqui é uma ferrita de Widmanstatten, que ela vai crescendo de fora do contorno de grão para o interior, né? Temos aqui o D, que é a ferrita acicular. A gente vai ver um pouquinho mais detalhado para ela aqui, só para a representação das fases que podem surgir, né? E aqui por fim, letra E e letra F, nós temos a bainita superior, né, com a letra E representada, e a letra F é a bainita inferior, né? A gente não vai falar muito aqui da bainita, que não é o objetivo desse vídeo, é uma continuação, né, a respeito, falando um pouco da ferrita, da transformação de austenita retida para ferrita, né, que é o objetivo do vídeo. Então a gente não vai falar sobre bainita, beleza? Uma outra hora, se vocês quiserem ou ficar com alguma dúvida sobre bainita, vocês podem deixar no comentário aí que a gente vai procurar responder. Então aqui a gente tem uma metalografia em um aço de baixo carbono soldado,
de microestrutura predominantemente é de ferrita circular. A gente já estudou um pouquinho anterior nessa série aí, tá na playlist aí todos os vídeos para você, basicamente um curso para você ficar por dentro, entender um pouco melhor aí a respeito da metalurgia da soldagem, né? Que a ferrita circular ela surge a partir de inclusões que você tem aí no seu metal de solda, né? Que com base nessa inclusão, a nucleação aí da solda, né? Seja de forma dendrítica, colunar, também está aí. Eu vou deixar na descrição alguns vídeos para você ficar mais por dentro disso. Surge, né, essa ferrita circular surge a partir aí de uma inclusão, ok? Então nós temos aqui uma metalografia, né, com várias ferritas a circular aqui, né, um aço de baixo carbono, predominantemente aí na sua microestrutura de ferrita circular. Pode ver aqui que vários pontos, esses pontos pretos aqui que são as inclusões, você obtém aí esse tipo de fase, né, na sua microestrutura. Mais um aqui, né, para você entender o que é a ferrita circular mesmo, a geometria dela, né? Então ela tem aqui, parece tipo uma flor assim, né, para você que não está muito familiarizado com a área de metalografia, ok? Então aqui nós temos, vamos falar também alguns fatores que afetam a microestrutura do aço de baixa liga e de baixo carbono. Vamos falar aqui então de 3 fatores. Existem aí diversos que influenciam, mas vamos falar aqui de 3, né? Teve alguns vídeos aí que eu falei no nível de propriedades a respeito do hidrogênio, do nitrogênio no aço carbono aí. Só você dar uma olhada aí na playlist que você encontra, ok? Vamos seguir aqui então. Nós temos aqui demonstrando 3 tipos de condição que pode surgir aí durante a solidificação, né, no seu aço de baixo carbono. Então vamos falar aqui das 3 variáveis aqui analisadas para esses tipos de solidificação, né? Então temos aqui as 3 variáveis: elementos de liga, adição de elementos de liga, variação de temperatura, que seria o tempo de resfriamento de 800 graus, que é mais ou menos a temperatura de austenitização completa do seu aço de baixo carbono, para 500 graus, né, que já não está austenitizado, que esse tipo de transformação vai ser em função aí da velocidade, né, que você resfria de 800 para 500. Então essa aqui é outra variável, né, o resfriamento, tempo de resfriamento de 800 para 500 graus Celsius. E aqui também outra variável interessante é o teor de oxigênio na sua solda. E aqui por fim o tamanho do grão austenítico, né, que não quero falar muito a respeito dele agora aqui. Falando, para a gente analisar o seguinte, né, o que acontece? Então nós temos aqui, né, 3 tipos de podemos dizer assim, de austenitização que eu tenho aí do seu aço de baixo carbono, e 3 tipos de microestruturas, né, de formas de solidificação que podem ocorrer. Então nós temos aqui no primeiro, né, nessa primeira condição aqui, é a ferrita de Widmanstadt, né, que ela vai se solidificando da parte externa para a parte interna. Então, para me obter esse tipo de microestrutura, eu tenho que ter uma quantidade, né, quando a gente tendo como referencial essas duas, a gente vai falar daqui a pouco, menos elementos de liga, um range ali, uma variação de tempo de resfriamento de 800 para 500 graus mais baixo, né? O tempo ele tem que ser maior, assim, né? Isto é, você tem que demorar mais para ter aí você reduz, né, a taxa de resfriamento, né? O tempo de resfriamento ele é inversamente proporcional à taxa de resfriamento, ok? Para ficar claro, para não confundir vocês aí. Então aqui eu tenho que aumentar o tempo
né? Tem que ser mais devagar o resfriamento para mim obter a ferrita de Wiedemann-Statter. E o teor de oxigênio tem que ser maior. Esse vídeo aqui ele já liga também, né? Ele complementa um pouquinho o vídeo anterior que eu falei a respeito da influência da velocidade de soldagem aí no tipo de microestrutura que você pode obter. Obviamente que o vídeo anterior, né, que está aí na playlist também, ele falava, só que eu falei a respeito, só que daí dos aços inoxidáveis. Aqui já são os aços de baixa liga e de baixo carbono. Então, nós temos aí, quando você tem a redução do elemento de liga, o aumento do tempo de solidificação, né, mais devagar a taxa de resfriamento aqui, e eu tenho um aumento do teor do oxigênio, aí você tem aí um favorecimento, né, tendo como referencial essas duas aqui, o surgimento da ferrita de Wiedemann-Statter. Okay? Aqui nós já temos o outro tipo de condição, que seria aqui a ferrita acircular, né? Então você tem aqui esses pontinhos aqui, aqui demonstra basicamente a forma que ela vai se solidificando, né? Então aqui nós temos aqui as partículas, podemos dizer assim, os elementos de liga ali que você vai adicionando, né, as impurezas, e aí você vai tendo a solidificação da sua ferrita a partir delas, né? E como que você faz aí para ter o aumento dessa condição? Você, no caso, aumenta aí a taxa de resfriamento, né? E aumentando a taxa de resfriamento, como ela é proporcional aqui o tempo de resfriamento, então você tem que reduzir o tempo de resfriamento. Então esse daqui, no caso, para surgimento da ferrita circular, tem que ser menor, né? Como eu disse, ele é inversamente proporcional, a taxa de resfriamento é inversamente proporcional ao tempo de resfriamento, né? Um tempo de resfriamento mais baixo, eu tenho uma taxa de resfriamento mais alta. Isso é óbvio, mas assim, para explicar, para ficar claro de entender, né? Então, se eu tenho uma quantidade, podemos dizer assim, intermediária de oxigênio, eu tenho aqui o surgimento da ferrita circular, ok? E se eu aumento a quantidade da adição de elementos de liga nesse material aqui, eu tenho aí podemos dizer assim, o estímulo ao surgimento da bainita. Aqui não diz se é a bainita superior ou inferior, né? Isso vai depender de outros fatores, mas quando eu tenho uma redução, né, quando eu aumento a taxa de resfriamento e aumento a quantidade dos elementos de ligas, né, então aí carbono, manganês, silício, cromo, né, obviamente que não se adiciona, as quantidades é muito baixa, senão quase zero de cromo aí nesses ácidos de baixo carbono, de baixa liga. Isso depende, né, existem infinitas ligas aí, mas o 1020 aí, né, os principais são carbono e ferro mesmo, né, o elemento de liga sendo o carbono. Existem outras em pequenas quantidades, mas, né, se você tiver interesse, dá uma olhada aí que você encontra no Google facinho, né? Então nós temos aqui o surgimento da bainita, ok? Vamos passar mais um slide para ficar claro, né? Então quando eu aumento a quantidade de elementos de liga, aumento o tamanho de grão da austenita, né? Por quê? Eu disse que eu não ia falar muito, mas eu quero dar só uma pincelada. Porque quando você tem um tamanho de grão, né, você vai deixando muito tempo, podemos dizer assim, a austenitização lá, você vai tendo, né, com o aumento da temperatura, você vai tendo aumento ainda mais do tamanho de grão da sua austenita, né, que ela está aí, quando você vai subindo acima de 800, chega a 900, até 1000 graus, você vai tendo aí, né, o aumento do tamanho de grão da austenita. E de acordo com esse tamanho de grão, isso influencia nessa curva TTT. Curva TTT não, desculpa, da TRC, né? Então, aqui no caso, você vai ter aqui o seguinte, né? Quando você aumenta a quantidade de adição de elemento de liga, você joga essa curva mais para a direita, né? Que seria a curva TTT aqui no caso, né? Curva tempo, temperatura, transformação,
né, você joga essa curva mais para cá, né, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui é uma condição normal. Quando eu aumento o elemento de liga, eu jogo essa curva para cá e facilito aqui, ó, por exemplo, né, se a gente linkar essa imagem com a próxima, ó, se eu aumento o tempo, a taxa de resfriamento é aumentada, é elevada a taxa de resfriamento, ó, essa curva aqui, ó, ela vai aumentar a probabilidade de surgimento aqui de pegar a bainita aqui quando, né, eu vou resfriando. Então, para mim jogar essa curva para lá, eu adiciono aí elementos de liga, aumento o tamanho de grão da austenita. Isso você pode subir aí, por exemplo, de 800, subir para 900 ou 1000 para alterar o tamanho de grão da austenita, né? E também reduz o teor do oxigênio. Então, esses 3 elementos aqui que é importante a gente entender aí para... existem outros fatores que influenciam a curva TTT, mas aqui é interessante a gente entender isso daqui, ok? Então, você vai jogando para lá quando você aumenta essa quantidade aí desses 3 fatores que eu acabei de citar, beleza? Então vamos passar mais o slide aqui. Ó, aqui explica a influência do oxigênio. Ó, se a gente vamos retornar aqui. Se eu aumento muito o teor do oxigênio, eu tenho aqui no caso a ferrita de vidro manchada. Se eu reduzo muito o teor de oxigênio, no ácido de baixo carbono, eu tenho aí a probabilidade de ter a bainita em uma quantidade intermediária, aí a ferrita circular. Então, vamos passar aqui. Esse gráfico aqui ele encaixa, podemos dizer assim, com o outro lá. São trabalhos distintos, mas que comprovam que esse efeito realmente ocorre. Então temos aqui um processo de soldagem MIG-MAG, que foi realizado. Então aqui, ó, a quantidade de ferrita acicular, o teor no meu ácido de baixo carbono, em função aí da quantidade de gás oxigênio no meu gás de proteção. Pode ser o argônio, pode ser o hélio na quantidade que eu adiciono. Então, aqui a gente pode ver que quando eu tenho muito pouco oxigênio no meu gás de proteção, eu tenho baixa quantidade de ferrita circular. E isso liga aqui, ó, facilita o surgimento da bainita. Quando eu tenho aqui essa quantidade intermediária, podemos dizer assim, aqui ele dá podemos dizer assim, os parâmetros para você não se perder, tá? Mas porque ali anteriormente a gente estava comparando um com o outro sem lidar com dados quantitativos, podemos dizer assim, para você poder entender. Então aqui esse intermediário aí no caso a quantidade seria 2% mais ou menos, Então é aí que você vê que utilizo de 2 a 3% aí no seu gás de proteção. Então aqui também linka com, no caso, o dióxido de carbono, mas eu não quero, não vou falar aqui a respeito dele. Okay? Então quando você tem aí essa quantidade que é em torno de 2, 3% nesse intervalo, eu tenho um aumento significativo, o salto aqui, por exemplo, de uns 15% mais ou menos para o gráfico para aproximadamente 75%. Então é interessante a gente controlar o teor do oxigênio aí no seu para o surgimento da ferrita circular. Tá, mas por que então que eu tenho que botar aí eu tenho que controlar isso? Qual que é a diferença de propriedades? Por que a ferrita circular, estou dando bastante ênfase? Devido a isso aqui, eu vou falar da influência aqui também da ferrita circular. Por quê? Quando eu aumento o teor de ferrita circular, eu aumento aí a quantidade de energia absorvida, isto é, a tenacidade do material. Então, o material tem uma capacidade de absorver mais impacto, se torna menos frágil e tem um aumento aí na sua vida útil.
né? Sua solda ela dura muito mais, né? Tem uma resistência à fadiga muito maior, o que dificulta, né, podemos dizer assim, o surgimento de trincas precoce. Não é por isso lá que quando você, né, vai soldar, geralmente tem um teor de oxigênio que informa até no seu, né, no processo MIG-MAG. É importante você, além de estabilizar o arco, né, além do oxigênio estabilizar o arco no processo de soldagem MIG-MAG, né, você tem esse fator aí também, né, que para o caso, para você controlar a sua microestrutura, né, a sua fase, no seu aço de baixo carbono, beleza? Então aqui temos aqui outra condição interessante, né? É a temperatura de transição em função do teor de gás oxigênio no gás de proteção. Aqui que é a temperatura de transição? É a temperatura onde o meu material ele se transforma de frágil para dúctil, né? Ele tem um tipo de fratura alterado. Por exemplo, uma fratura frágil é aquela que você bate e dá uma pancada já quebra, assim, sabe? Podemos dizer assim, a propagação da trinca é muito fácil. Agora, quando eu tenho uma dúctil, a propagação da trinca é muito menor. E como eu disse anteriormente, né, no vídeo que fala a respeito de fadiga, eu falo o seguinte, né? Na verdade, eu falo com base nos autores, né? Eu não tiro nada aqui da cabeça. Né? E quando você tem aí o surgimento da fadiga, ela vem aí a partir da nucleação de trincas. Então, né, isso a nível microscópico, a trinca vai aumentando, chega uma hora que rompe, e aí você tem o rompimento no nível macro, que você tem a ruptura desse material. Então, quando eu tenho aqui uma temperatura de transição bem mais baixa, é muito mais interessante. Por quê? Né, aqui no caso, vamos utilizar aqui o melhor resultado, que seria o menos 50 graus Celsius. Por quê? Porque essa temperatura de transição é muito mais interessante, né? Justamente por causa disso. Porque a propagação de trinca vai ser de maneira dúctil do que frágil. Se eu abaixar aqui, né, se eu tiver essa solda que eu coloquei lá, tiver a menos 60, né, às vezes uma tubulação especial, né? Se bem que às vezes não, né, acho que quase impossível de fazer de aço carbono de baixa liga, assim, né? Mas enfim, quando você vai colocar isso daqui, né, se você tem a menos 60 graus, você tem aí a probabilidade de você fragilizar ali a solda. Isso aqui eu falo para o aço carbono, mas é interessante para os outros materiais também entender esse conceito da temperatura de transição, né? Claro que para os ácidos inoxidáveis, né, para os aços ao manganês, né, existem esses tipos de aço também, que no caso para a indústria automotiva, que utilizam, né, aços, por exemplo, trip, dual phase, né, que utilizam aí alguma quantidade significativa de manganês. É interessante a gente entender também esse tipo de conceito. Por quê? Porque com base nele, né, por exemplo, se eu tenho lá por exemplo aqui no Brasil, né, a média de temperatura é 20 a 30 graus. Então aqui a gente não vai sofrer esse problema de temperatura de transição de forma significativa. Isso, por exemplo, um carro, né, uma soldagem. Agora, se eu vou lá para a Rússia, para a Sibéria, que é lugar frio, né, o teor de oxigênio ele já tem influência, que é menos 10 graus Celsius, a facilidade aí da trinca, né, da propagação de trinca aumenta, o tipo de fratura aumenta, né, a probabilidade do surgimento da fratura frágil. Isso é negativo, ok? Eu acho que eu falei bastante para esse vídeo aqui. Peço para se inscrever no canal, deixar um like para você não perder os vídeos. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários, são bastantes conceitos técnicos aqui, né? Às vezes você não conhece algum ou outro, né? Então deixa nos comentários, deixa um like aí e até o próximo vídeo da metalurgia da soldagem.